queria convidá-los para tirar uma foto com o pessoal, mas antes eu queria pedir uma grande salva de palmas, gente. De pé, né? De pé. Alô, Minas. O policial Takeda. O policial Takeda experimenta um desvio uniforme escolar. Atenção especial para as fichas amarradas às tranças do cabelo. Da França, Akira busca inspiração na figura de Maria Antonieta. Ele é grande demais. Pensei que fosse a noiva do Frankenstein. Olha, eu tô tentando levar a sério. Vamos para o concurso, por último, policial Osamu. Ele preparou seu visual com roupas tradicionais de marcas famosas. Que bonitinho! Eu não tô legal, né? Ainda bem. Mas eu sou muito mais bonito. Essa foi o presente da mais risada para nossa última pergunta, porque o Tokusatsu ele vai além do entretenimento, né? Ele fala sobre justiça, trabalho em equipe, superação. O que o Cybercop ensinou para a vida deles? サイバーコップはね、皆さんに何に勉強教えましたかね。勉強になるのは何ですか。サイバーコップのことですね。サイバーコップのそれよりもサイバーコップって面白いね。Sim, Cybercop é muito bom, né? Muito interessante. いや本当に俳優さんとしても楽しかったりシリアスだったりいろんなことをこの「サイバーコップ」という作品の中で覚えたことは本当に宝ですね、そう思ってます。 Então, o Cyberpop traz para ele todos os tipos de lembranças, né? Lembranças engraçadas, lembranças dramáticas. Então, por tudo isso, para ele, o Cyberpop é um tesouro. じゃあもう一つ、サイバーコップという番組は一言で言えば僕は挑戦だと思ってます。他の番組では絶対こんなことしないですよね。Para ele, principalmente, o Cybercop foi um desafio, porque em outro tipo de programa, uma cena como essa não aconteceria. やっぱりこうして小さい子からお年寄りまでに愛されているサイバーコップ、やっぱり誰が見ても面白いし釘付けになるんじゃないかなと思っていますので、こうやって携わることができて本当に嬉しいです。 Ela fica muito feliz em saber que desde crianças pequenas, bem jovens, bem pequenas, até idosos conseguem aproveitar a série, conseguem ainda amar a série. Então isso é o que deixa ela muito feliz. やっぱりいろんなエピソードがあって前にも言いましたけど、家族と一緒にね見ても今でも楽しめるんじゃないかなと思います。 Existem vários episódios, claro, né? A série tem vários episódios e todos eles, a maioria, você consegue aproveitar com a sua família, uma família assistir, né? Então acaba sendo uma série boa, por isso também é um bom aprendizado. Eu queria então agradecer a presença deles aqui hoje, nosso horário. Sabemos? Ora, vejam,
Você ainda guarda essa boneca? Como seu irmão era muito levado, eu dei essa boneca a você para que crescesse mais calmo. Eu acho que foi bom, você sempre foi um menino Cada hora que bem. vai falar uns memes, Mamãe, encerrou a pergunta, O que foi? para de gravar e depois... eu vou ter que ir Mas ir para onde? lutar junto com meus colegas. Desde que eu era pequeno, sempre respeitei meu irmão. E quando ele morreu, quis me tornar um policial também. Ele sempre foi um ídolo para mim. Eu gostaria de superá-lo algum dia. E se não for agora, eu nunca mais conseguirei fazer isso, mamãe. Os amo. Mamãe, agora eu vou superar meu irmão. Meu filho. Ei, mamãe! Essa vida eu vou tirar uma descanso. Ela disse isso? Então vai ter que ficar indefinidamente conosco. Desculpa. Dr. City foi defendida mais uma vez, graças aos esforços do Cyberpunk. Mas isso não significa que a Destruct desistiu. O Mercúrio é um personagem que ele carrega uma história muito pesada, né? A perda do irmão, a pressão de superá-lo, a própria fragilidade que aparece no momento de dor. Como é que ele se preparou para esses momentos mais intensos? 佐々木さんへの質問なんですけれども、そんな激しくて思いのたくさんある感情のあるシーンの準備はどうでしたか？撮影する前にね、準備はどうでしたか？まあ実際に私は一人っ子で兄がいないんですけども、一緒に育った近所のお兄さんを思って、演じた記憶があります。Ele é filho Ele é filho único, né? E não tem irmãos, claro. Mas ele cresceu com um amigo da vizinhança que era uma espécie de irmão mais velho. Então ele interpretou essa cena e esse episódio, as cenas desse episódio, com isso na cabeça. E aí bateu certinho com o personagem, com a história e a interpretação que o episódio pedia. Vamos passar então nosso último vídeo. Infância estão aqui conosco para encerrar esse dia de anime Friends. Muito bem, bom, a gente tem muita coisa para falar, nosso tempo é curto. Eu queria começar perguntando pros nossos veteranos aqui, pro Takumi Tsutsui, pro Hashimoto e pro pessoal do Cybercops, que são sérios. Charles, se você puder traduz também para eles aí. Eu queria perguntar para eles quando que eles souberam que eles eram famosos do outro lado do mundo. Minasan ga chikyū no uragawa de mo dainiki te iu koto o hajimete wakatta toki no koto o oshiete kudasai. Mazu, Tsutsui-san kara onegai shimasu. 私ブラジルに親戚がいまして、 Eu tinha um parente no Brasil. 絶対嘘でしょ。親戚のおじさんの息子が何 Itoko-san desu yo ne? 本当 Verdade isso? Você tinha um parente no Brasil? 絶対嘘でしょ。本当 O Itokoがいたらしいんですよ。Mato Grosso っていうところにですよね。信じられない。もうジラヤの前にTsutsuiさんがブラジルに来てるんですよ、一回。Ele não acredita que o Tsutsui já veio pro Brasil aqui. Lembra que ele pegou o Moani Tonini-tanですよね? 何を取りに行ったんですか? A gente já sabe aqui do Brasil, né? Uma história famosa. そのおじさんの息子さんがジラヤが大好きでサインを送ってくれ、写真を送ってくれって言われて、でジラヤってそんなに人気なのっていうのを初めて知りました。
E aí esse meu primo ficava falando, nossa, o Jiraya, né? Porque ele veio antes do Jiraya pra cá pegar jacaré, foi no Mato Grosso, foi pro Pantanal. E aí quando a série passou aqui, essa família começou a pedir fotos pra ele. Manda que tá fazendo muito sucesso, manda autografado. Foi nesse momento que eu descobri que Jiraya era um grande sucesso aqui no Brasil. Hashimoto-sanは? 僕はもう筒井さんから最初聞きました。 Eu simplesmente soube pelo Tsui-san. でもその時はもう全然信用してないんで、また自分でそんなこと言って。Não acreditava nem um pouco nessa. Você tá me enrolando. でも実際初めてブラジルに来たらこの声援だったのでもう感動してブラジル大好きになりました。 Mas eu vim pra ver, vim pra cá e recebi o carinho de todo mundo e hoje eu adoro, passei a amar o Brasil. Uma salva de palmas. サイバーコップの皆さんはどんな感じだったんですか？僕がブラジルのサイバーコップのファンの方からメールをもらいました。はい。いつ頃だったんですか？2年前。そんな最近ですか？2年前。Há 2 anos ele recebeu uma mensagem, Facebook. Pelo Facebook de um fã brasileiro. で、ブラジル来て何度も言われたけど、そう簡単にはいけないでしょ。遠いですね。ね。で、どういう仕事かもわからないし、で、じゃあ呼んで、ブラジルに呼んでよって言ったら、分かった。僕がアニメフレンズに連絡をするって言ってくれた方がいるんですよ。もうその方も大事ですね。もうすごく重要な。Tem uma pessoa que mandou uma mensagem para ele no Facebook há 2 anos. Tá aqui essa pessoa? Onde está essa Cocodinho no canal? Inayo, né? Não tá, né? Uma pessoa que mandou uma mensagem há 2 anos para ele e ele falou: vem pro Brasil, vem pro Brasil. Ele falou: olha, o Brasil é um pouco longe, precisa de eu preciso ter algum trabalho, alguma coisa aí. E essa pessoa falou: eu vou falar com o Anime Friends e vai dar certo. E deu certo, ele tá aqui. Então, palmas para essa pessoa, né? その方に拍手を。その方に拍手をね。で、アニメフレンズから僕に連絡があって、それから始まったのが2年前。で、いよいよ今回来れて、こんなにたくさんのファンの方がいたことにびっくりしているし、すごく嬉しいです。Eu estou muito feliz porque, né, 2 anos atrás isso tudo começou. E agora, finalmente, a gente pôde realizar esse sonho. E nós estamos aqui diante do público brasileiro. A gente está muito feliz de receber todo o carinho de vocês. Muito obrigado. でね、そのメール、教えてくれた人はいるんです。いるんですか？今？今。どこ？ここ。Foi o Charles, gente. Desculpa, uma salva de palmas para ele aqui. だからだ、最高。ありがとうございますね、シャリさん。いやー、すごいですね。古原さんは、初めてブラジルにもスーパー戦隊のファンがいるということを知ったのは、だってゴーンジャはサイバーコップとジラヤと違ってちょっとも最近の作品ですから、まあぶっちゃけ本当のことを言うとみんなは違法ダウンロードしながら見てたんですよ。めっちゃ他にはもう方法はないから。né? O Goon ele vem de uma época que já é muito diferente, já não era mais na televisão. E eu falei, sendo muito sincero para você, o pessoal assistiu tudo pirata. Porque não tinha outra maneira de assistir. Quem que viu baixando? すごいいっぱいいる。もう他には方法ないんですから。なるほどね。だからもう初めてブラジルにもファンがいるっていうことを知ったのは、多分1回豪快レッドマーベラス来てませんか？来てました。来てますよ。その時にブラジルのみんなの思いが熱いよってのを聞いて僕が来たので、小沢亮太マーベラスからそれは聞きました。quando veio o Capitão Marvel do Gokaiger, né, que ele veio pra cá e ele escutou dele, do Ryota-san, lá no Japão, que os fãs brasileiros são incríveis, eles são cheios de energias e ele falou, você tem que ir também, ia ser muito legal se você fosse também. E ele está aqui conosco, John Red.
ちなみにブラジル、来てみて、今日はね、最後の日なんですけど、いかがでしたか？ブラジル最高！パッションがすごい、もう情熱がすごい、本当にブラジル大好きになりました。A paixão, a energia dos brasileiros é incrível. Eu fiquei também, virei muito fã do Brasil. Quero voltar mais vezes. Vocês também querem? もうブラジルに住みたいって言ってました。じゃあ住みに来てくださいんですよ。いやもう本当になんかブラジルがご飯も割と僕合うんですよね。甘いものとかすごい好きなんで。甘いもの？そう。はいはいはいはい。日本の甘さじゃそろそろ物足りなくなってきたのかな。結構ブラジルがいいなって思ってきました。そうなんだ、珍しいですよね。Ele falou que ele gosta muito de doces, né? Então ele tá. No Japão os doces são menos doces, tem menos açúcar. Aqui tem bastante, a gente gosta bastante. Ele falou: isso aí é bom, quero vir morar no Brasil, disse ele. ですね、筒井さん、あと、毎回ね、ジラヤの、オーディションのことを言うんですけど、卓球、né, e até, né, vocês sabem que ele foi escolhido para ser o Jiraiya fazendo takyu, né? Teve um teste para o papel e em vez de fazer uma coisa de luta, ele não era bom em luta, ele simulou jogar ping-pong sem raquete, né? Ele fez uma... Então, それはみんな知ってると思うので、それジラヤという役が決まってからどんな感じだったんですか？特別な稽古とか練習とかそれがありましたか？ジャパンアクションクラブっていうところで、アクションを学ぶんですよね。はい、はい、それで、ジラヤに撮影に入る前にそこに行ってくれと言われて、はいはい、それで行ったんですよ。そしたら腕立て伏せとか腹筋ばっかりさせられて家帰ったらもう次の日起きたらもう痛くて痛くて風邪ひいたって言って休みました。1回しか行ってないです。1回だけ。忍者の修行1回だけ。もうすごいですね。Falou que ele foi, né, falei, como que foi o treinamento, né, para o papel de Jiraiya, afinal de contas é um ninja, o corpo tem que estar preparado. Ele falou, pediram para eu ir no Japan Action Club, eles têm um ginásio onde eles fazem os treinamentos, vai lá treinar. Ele foi uma única vez, porque ele foi a primeira vez, eles obrigaram ele a fazer abdominal, fazer flexão de braço. Aí ele voltou para casa, porque já estava gravando a série, sentiu dores no abdômen, então ele falou, quer saber, não vou, mentiu, peguei uma gripe, não vou a partir de amanhã, mentiu pro pessoal e para escapar do treinamento. Ele, salva de palmas para o nosso querido Jiraiya. Desculpa. ずるいですよね。cara de pau, né? Japan Action Club, ok? 橋本さんは、スーパーヒーローが大好きじゃないですか。はい。初めて子役で本物のヒーロースーツ、本物のヒーローを見た瞬間のリアクションを今まで覚えてますか？覚えてます。Você lembra qual foi a sua reação? Porque o Hashimoto ele ama super-heróis também, ele é muito fã de Tokusatsu, assim como a gente. Você se lembra do primeiro instante quando ele viu ao vivo pela primeira vez a roupa de um super-herói? 初めて見たのはメタルダーなんです。おお、すごい。で、その次がジライヤです。で、それを見たときは、メタルダーだったとした場合。Então, a primeira vez que eu vi foi o Metalder, né? Que é a série que vem antes do Jiraiya. Aí, quando eu cheguei perto do Metalder, uau! Kaっこいいってこと？どういうこと？かっこいいってこと？もうこれは通訳いらないです。すごい歓声が受けました。いやー、すごいリアクションですね。いや、メタルだかっこいいですよね。もうデザインが大好き。ですね、ミカさん、質問です。はい。皆さん今日見ました？Quem estava no Super Friends Spirit? もう今日ね、もうシューティングさ、もう感動して、もう本当に
りがとうございます。涙が出ました。わあ本当にありがとうございます。 Quem se emocionou com o Shooting Star hoje no show? É isso aí, uma salva de palmas para nossa querida Mika Chiba. Muito obrigada. 千葉さんはサイバーコップはオーディションじゃなかったんですよね。まずシューティングスターのレコーディングがあったんですよね。それについてちょっともう細かく。オーディションはなかったんで、もう上杉智子をやりますっていうのが決まってました。で、返信は多分しないであろうみたいなところまで聞いてました。で、シューティングスターのレコーディングをして初めてその後彼らに出会いました。Ela não foi escolhida para o Cybercops com teste. Ela falou que o meu papel para Tomoko já estava meio definido e ela pensou, acho que eu não vou fazer, meu personagem não deve ter uma transformação. Ela não sabia ao certo, mas ela não sabia de nada. E ela gravou o encerramento, Shooting Star primeiro, e já foi escolhida para ser a Tomoko, a nossa querida Tomoko do Cybercops. でも今日ミート&グリートの時に結構ヴィーナスビットを着てるファンの方がいて、いるんですよね。Levanta aí pra gente. ヴィーナス Levanta pra gente, deixa eu ver. これですね。ヴィーナスビート。もし私が着るんだったらああいう感じだったと思います。Se fosse para eu vestir, seria acho que uma roupa com esse design, né? Infelizmente não apareceu na série. 僕たちもずっと待ってましたよ、その瞬間。智子も変身するね時待ってました。でも結局なかったんですよ。なんか予定とかそのつもりはあったんですか？どうなん？いや上杉は変身しなくても強かったから必要なかったんじゃないか。そうですね。A Tomoko era uma menina tão forte que ela não precisava se transformar, ela já era uma mulher forte. ですね、佐々木さんと河合さん質問なんですけれども、2人もジャックだったんですよね。そのジャックの経験で何かもやったんですよね。変身後。変身した後も2人そうそのビデオ合成の影響についてちょっと教えてもらってもいいですか？とても新鮮だったんですよね、サイバーコップ。Estou falando assim, os dois eram do Japan Action Club, então eles eram dublês, além de atores. E no Cybercop é uma coisa rara, né? ちょっとレアですよね。あんまり東映のね作品はアクションチームと、アクターチーム2つのグループで撮影があるんですね。でないと1週間に1回の番組が作れなかったで、僕らはビデオ合成だから2つに分かれなくても全部撮影ができたの。合成でしょ。だから僕らは俳優さんもやれるし中に入ることもできた。遠くまで行く必要がないから。それもあります。No Cybercop teve a inclusão dos efeitos de chroma key, efeito de composição de vídeo. Então, diferente das obras da Toei, em que o time de ação tem que ir para pedreira, tem que ir para lugares filmar, isso não precisava acontecer no Cybercop, porque era feito com chroma key. O time de ação podia estar mais ou menos perto do time de atores. Então, isso possibilitou que eles dois, que têm experiência como dublê no Japan Action Club, também pudessem fazer os heróis dentro das armaduras. Olha que legal, graças à tecnologia, né? Muito bom, muito bom. とても新鮮だったんですよね。そうですね。初めはちょっと戸惑いもありましたけども、やっていくうちに、面白くなってきて、で不思議だったのはそのブルーバックでね、クロマキーでやるんで、実際に何もないわけですね。なので想像でここに誰かがいるとか、ビルがこうあるとか、そういう風ので。想像でやってました。また違うね、なんかアクションスターとしてのね、飛んだりね。こうスタジオでビル登ったこともあったよね。すごいですね。
Falou que e ele teve seus problemas, né? Porque era uma coisa muito nova e era muito, né? Muitas cenas utilizando fundo azul e eles precisavam fazer tudo com a imaginação, porque as coisas não estavam ali de verdade. Então era uma experiência nova deles como dublês, terem que atuar escalando prédios, correndo, enfim, fazendo, né, todas essas cenas no fundo azul e não de fato estando num cenário. Muito legal. Um esforço em dose dupla, né? Tanto como atores como dublês aí numa tecnologia nova. Uma salva de palmas aí para os nossos queridos Cybercops. Cybercops. Né? Opening de Detecurante, né? Cybercops. Os policiais do futuro. Muito bom, muito bom. Cybercops. いい。また違う風なかっこよさがあります。古原さんの時はもう普通にオーディションだったんですか、ボーンレッド。はい、僕はもうオーディション4回くらい仮面ライダーも戦隊も落ちてようやく5回目で受かりました。あ、そうですか。はい。Eu já tinha feito 4 outros testes, né? Porque de um ponto para frente é mais teste que define quem vai fazer cada papel. Ele já tinha fracassado 4 vezes e na 5ª vez ele foi finalmente escolhido para ser o querido Gone Red. 仮面ライダー、カブトとか、あと冒険者とか受けてましたね。Eu participei da audição de Kamen Rider Kabuto e de Bowcanger. で、そのオーディションは何をするんですか、オーディションの時。オーディションはもう台本渡されて、じゃあ君真ん中立ってって言われて、それで他の人を横並べて、じゃあ変身してみてみたいな、そういうセリフを言う感じですね。Eles recebem o roteiro e eles têm que ficar um lado a lado com o outro, né, durante o teste e fazer a pose de transformação e dizer o texto. その時まではアクションの経験とか何かありましたか、スポーツとか。僕はオーディションに4回行ってたんで、もうなんとなくオーディションで何をやるか分かってたんですよ。だから体育館に行って、それこそジャックみたいな人いないかなって探して、体育館5軒くらい回ったらジャックの人がいたんですよ。そこまでちょっと一旦通訳してください。Como já tinha feito 4 vezes, já tinha fracassado em 4 outros testes, eu já sabia mais ou menos como funcionava. Então fui procurando pessoas do Japan Action Club por ginásios e eu fui por uns 4 até que encontrei uma pessoa do Japan. で、そのジャパンアクションクラブの人たちに僕がいきなりさ、ヒーローになりたいですって言ったらおかしいじゃないですか。だから隙を伺ってみんなの周りでバック中とか練習してたら、ジャックの人から多分こうやって蹴った方がいいよって教えてくれたの。直接言わないで。そう、俺が下手だから。Ele falou, eu me misturei ali com o pessoal do Jack e assim, eu não podia falar diretamente para eles, eu quero me tornar um herói, me ensinem, porque não é assim que se faz. Então ele se enfiou ali no meio, foi fazendo os movimentos junto com eles e aí naturalmente os veteranos do grande Japan Action Club falavam, olha, melhor você jogar aqui na hora que você for cair, joga a perna para cá, joga a perna para lá. Então ele foi pegando as dicas. 賢いですよね。それで仲良くなって半年後に受かったのがゴーンレッド。 E aí fiquei amigo deles e depois de mais meio ano, o que eu fui aprovado foi o Gone Red. 浦原君、オーディションでエア卓球したら通るんだよ。エア卓球したら通るんだよ。なんすかエア卓球って。ああ、言ってたね。なんか卓球のこういうやつですか。いやいや、通るわけないそんなの。Se ele for, se você fizesse igual eu, ping-pong, sem raquete, lá na sua audição, você teria passado? Falou, não tem cabimento o que você está falando. それはあなただけ。ゴーンジャーの一番最初の話、で一番印象に残ってることは、一番印象に残ってるのはこういった高崎金属っていう室内の
有名な。そう廃工場で爆発したんだけど、爆発する人がテンション上がりすぎて火薬の量を 1.5 倍にして上の屋根が落ちてきたことですね。はい、一部分だけ。Pero tem o primeiro episódio, como que foi, né, gravado, finalmente se tornar um herói. Falou, cara, a minha memória mais marcante foi a gente gravou primeiro dentro daqueles galpões, sabe aqueles galpões da Toei clássicos? Tem no Giban também. O cara das explosões ficou empolgado demais, ele colocou 1.5 a mais de explosivo, e quando a explosão rompeu, o teto do galpão caiu. E tamo konoshin arimasu. Pessoal da técnica, tem essa cena aí? Go-onger, explosão. Será que tá fácil aí? そうそう、この時ね、この時ですよ。これ本当に死んだと思いました。これもうそう時間。でも危なかったんですか？いや、危なかったっていうか、これ爆発して本当にうわーってなってるところでも OK だったんですよね。いや、OK だったけど本当に死んだかと思う。うわー、すごい。Não, ainda bem que saiu OK, ainda bem que a cena foi aprovada, porque até porque, né, ficar repetindo explosão, mas ele achei que eu fosse morrer. Palmas para ele pela coragem de ter passado por isso. もし僕が死んでたらみんな今ここにいないからね、地球守れなかったから。Se eu estivesse morrendo, nenhum de vocês estaria aqui, porque eu não teria conseguido proteger a Terra. そんなこと言ったら僕らもいなかったらもうフラルのヒーローになれなかった。 Mas se a gente não existisse, você que não existiria também, porque você não teria nem nascido. ありがとうございます。ありがとうございます。歴史を紡いでくれてありがとうございます。うちもいるけど。はい、そうですね。でも守ってる場所が違ったんで、はい、地球の僕こっち側で裏側だと思います。はい。 O lugar que você protegia a Terra era diferente do meu. Então eu protegi de um lado, você protegeu do outro, tá tudo certo para todo mundo. そういえば筒井さん、橋本さん、一番最初の撮影の日の一番思い出深いことを教えてください。日本に荒川っていう川があるんですけども、はいはいはい。結構汚いんですよね。No Japão tem rio, eu falei, conta pra gente também, né, primeiro dia de filmagem, o que foi marcante. Tem rio lá em Tóquio, lá no Japão, que chama Arakawa, e que ele é super sujo, rio muito sujo. 撮影が12月なんですよ。日本の12月ってすごい雪が降るほど寒いんですけど、 No Japão a filmagem foi em dezembro é muito frio. それを潜ってくれって言われて、Yume. Aquela cena que ele vai, né, quem lembra dessa cena aí, levanta a mão. Que ele desce sem camisa, T-shirt 着てないでね、ヌードで裸。 それで上がってセリフを言わなきゃいけないんだけど、口が震えちゃってセリフが言えない。E aí eu tinha que descer na água geladíssima, subir e falar um texto. Só que a minha boca tremia tanto que não saía as palavras. Daí, moicai era na igreja, né? E aí tinha que fazer mais um take, tinha que fazer novamente. Sugoi. 僕はもう焚き火に当たりながら早く終わんないかなと思ってました。E eu ficava jogando ali, ou vendo aquilo tudo, falando, será que não vai acabar logo isso? Entediado. Umas palmas para os nossos queridos irmãos. でもその焚き火を飛び越えてんの俺だから。その焚き火を飛び越えて治療してんの俺だから。Shino. E aquela cena que ele pula a fogueira, sabe? Também é ele que faz também, sem dublê. Uma Nishiparareru Shinmo Tsuisan ga yatta desu ka? A cena que você é levado pelo cavalo também era você? 全部じゃないんだけどやってるところもありますね。マジで？やっぱりすっごいもう本当に引っ張られてるシーンは正直言うと馬が引っ張ってるシーンはスーツアクターさんで、私が引っ張られてるシーンは人が引っ張ってる。Mas, a cena que ele é realmente arrastado, lembram dessa cena? Ali é o Matoba-san da Tandeska. Matoba-san, Yamada-san. Yamada-san.
o Yamada do Japan Action Club que fez pra ele, mas ele, aquela cena que ele tá mais pra câmera assim, era um pessoal puxando a cordinha, tem que preservar o protagonista, né? Isso aí. Muito bom! Cyberpop の皆さんなんですけど、一番まだ印象に残ってる作品、話を教えてください。じゃあ吉田さんから。じゃあ僕の方から、僕が印象深いなというか、サイバーポップという番組のキャラクターが、確立したなと僕自身が思った回が幽霊ホテルの回なんですね。はいはいはい。幽霊ホテルっていうのは中に入っている人間の精神を攻撃するというか、精神の人間の精神の弱さにつけ込むような作戦をデストラップがしてきた時に、中がもう本当の普通の公務員、警察官の普通の人間なんだっていうのをよく表せた、で怖がったサタンとかね、武田がなかなか助けに来ないってイライラ怒っているウエストとかね、そう一人一人のキャラクターが立ったなって思うのが僕にとっては幽霊ホテル10話なんですけれども、はいはい、最高ですよ、覚えてます。O episódio da Casa Mal Assombrada, quem lembra? Ele fala que é um episódio que conseguiu expressar de uma forma muito interessante o lado humano das pessoas, porque os policiais eles são funcionários, né, funcionários públicos, né, pessoas da polícia, e a Destrap ela faz um plano para invadir, para atacar a parte mental das pessoas, né, e se utilizar disso. Então ele acha que esse episódio mostrou isso muito bem, e cada um dos personagens teve a oportunidade de se desenvolver bem ao longo da história, um dos episódios favoritos dele. Muito bom, muito bom. 最高な話ですよね。佐々木さんはいかがですか？2つあるんですけど、meu são dois。一つはお母さんが訪ねてくる輪があるんですね。はいはいはいはい。そのシーンは自分でアクションする場面、大体変身後のアクションなんだけど、その輪は確かこのままでアクションが多かった回なんですね。はい、だからそれとsão dois. Dele é o que a minha mãe vem me visitar e normalmente eu faço mais a parte de ação depois que eu me transformo, mas nesse episódio especificamente tem bastante cena de ação minha antes da transformação, então achei bem legal. E あとは女装する彼女と女子寮に潜入しなくてはいけなくて、みんな女子の変装してオーディションがあるんですね。それが印象に残ってますね。面白かった。それも結構印象に残ってるんですよ。E o episódio é que eles se vestem de mulher, né? Que eles precisam. O Boiter estou, quem lembra? Quem viu? Manestero. Que eles precisam, né, ser aceitos numa instituição feminina, né, numa pensão de mulheres e tal, e eles precisam se vestir de garotas. Olha, omoshirou. Chiba-sanはどうですか？私はやっぱり武田君との私のために戦ってっていうところのシーンとか印象ですね。O episódio em que o Takeda vira para ela e fala assim, lute por mim. Qual que é esse episódio? É o contrário. É o episódio que ela diz pro Takeda, se você não tem um motivo para lutar, lute por mim. Que é o episódio que ele está em dúvida se deve continuar lutando com a Destrap ou não. Que ele não sabe, sou o Z226, não sou. Ah! このことがあして何話だっけ? Qual que é o número? 昨日見ましたね、それ同じシーンを。 Deve ser o 14 ou 15, porque entra o Lucifer depois.
Ah, sim, quando ele tem o primeiro lampejo de que ele é um ser do futuro, Isso, né? daí o vírus P4B2, e aí os outros estão apanhando e o vírus vai ser solto. E ela fala, lute por mim, se você quer lutar por algo, tem algum Depois que a motivo. Madame Durfee está vestida de cigana e tenta enganar. Ah, lembrei. Legal, muito bom. Uma salva de palmas para Mika-san. Tomo-san wa nanka arimasu ka? いや、そうですか。わお。ですね、ファンとしてすごい印象に残ってるのは、皆さんが訓練をする話なんですよ。訓練？ルーナが出てきて、多分25話なんですけど、そのルーナの兵士と戦うためにする訓練。それを今見ましょうか。Eu tenho, né, eu acho que uma cena favorita de muita gente, a cena do episódio 25, quando eles treinam para lutar contra os capangas da Luna. Pessoal, pode soltar aí o vídeo, treinamento do Cybercop. Vamos ver se a gente consegue assistir essa cena, porque ela... É, isso aí! もう曲もね、サイバーコップの音楽も素晴らしいですよ。大好きですよ。新田一郎さんのBGM が最高ですよ。曲も。Uma salva de palmas para o Cybercops。古原さんはね、特撮についての YouTube チャンネルもね、やってるんですよね。やってます。もうそのチャンネル特撮、もともと子供の時から特撮が好きだったんですか？もう10連チャン大好きです。本当ですか？はい。Eu perguntei para ele, você tem um canal no YouTube, né, bem conhecido, de Tokusatsu. Falei, você gosta de Tokusatsu desde da infância, seguiu gostando? Ele falou, eu era muito fã de Zio Ranger. だから僕が見てた先輩です。 Ele é um senpai que eu assistia, né, a série. Assistia mesmo. その先輩から今回は声をかけていただいたんでとても光栄です。 Eu me sinto muito honrado em, né, ser amigo dele hoje e ser chamado por ele para, né, eventos como esse, inclusive aqui. Muito bom, muito bom. YouTube もね、僕も何回見てるんですよ。ありがとうございます。僕も本当に好きですよ。そのチャンネルを作りたいって思ったきっかけは何ですか？最初は結構僕に近い激レンジャーとかそれこそデカレンジャーとかそのあたりの友達の俳優さんに出演してもらってたんですよ。そしたらみんながすごく喜んでくれたんですよ。ここまで言ったのこれ。 Bom, no começo eu chamei atores que estavam mais no meu métier, mais próximos de mim, tipo o pessoal do Geek Ranger e de séries mais atuais. E teve uma repercussão muito legal. で、やっていくうちにみんながあの人が見たい、もっとレジェンドが見たい、この人が見たいってどんどん言ってきて、たまたま知り合いの方が多かったんですよ。 E aí as pessoas começaram a pedir mais convidados. Eu quero ver mais essa pessoa, eu quero ver essa lenda, eu quero ver esse outro ator mais antigo e tudo mais. E aí foi aumentando as possibilidades. そうです。で、そのうちの一人です。 E é essa pessoa aqui que é um dos vídeos mais atuais dele, do canal dele. はい。で、ちょうどね、3日前に誕生日だったんですけれども、YouTube その誕生日のタイミングで上がったので、みんながまだ聞いたことないジライアの話が聞けるので、ぜひ見てください。 E no dia do aniversário dele, há 3 dias atrás, aliás, omedetou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Obrigado. Saiu o vídeo mais recente do canal dele, que é justamente uma entrevista com o Takumi Tsutsui, e que ele disse que tem histórias que vocês nunca ouviram sobre Jiraiya. Então, por favor, assistam. Ok? あと、探してます。ポルトガル語の字幕を入れられる人探してます。Eu estou procurando alguém para fazer legendas para mim em português para o meu canal no YouTube.
一個だけ僕の思いが一つあります。それは特撮のレジェンドたちの逸話、撮影秘話、裏話、そういったものを後世に残していく、後の人に残していくライブラリーを作ることです。 Uau! O meu objetivo é um só. Eu quero deixar para o futuro, eu quero deixar para as próximas gerações todos os feitos, todas as histórias de bastidores e toda a celebração do Tokusatsu, dessas lendas que vieram antes e dessa forma de arte tão maravilhosa. Muito bem. よろしくお願いします。もう素晴らしいです。もう見てます。チャンネル名は漢字ですよね。古原康久 TV、そう、漢字。そう、古原康久テレビ。O nome do canal ちょっと難しい。難しいね。チャンネルの名前自体が漢字になってるから、まあ後でアルファベットでもいけるんです。 F、そう、古原康久。Então dá para fazer também em Romaji. Então você escreve Furuhara Yasuhisa TV. Tem todo esse conteúdo, ね。まあ今だとYouTube の自動的なね字幕がでもあんまり良くないんですよね。あんまり良くない。特にね特撮のね単語とかもねその業界の単語とかになるとめちゃくちゃニュアンスが難しいので。ニュアンスですよ。なのでよろしくお願いします。Assinem o canal dele, uma salva de palmas aqui pro nosso querido Gon Red. すみません、ありがとうございます。筒井さんはね、真剣者にそう間違えちゃった。すみません、忍者ですよ。忍者にもう一度ジライアとして出演された時に、ある当時の話の有名な筒井さんが考えたセリフがあるんですよね。ありましたね。もともと台本にはなかった。それについてちょっとどうやって監督さんと交渉してちょっと待ってください。em Ninja, quando ele faz aquela famosa participação como Jiraiya, tem umas palavras que não tinha no roteiro e que ele que propôs para o personagem do Torra falar para os personagens de Ninja. E eu queria que ele contasse um pouco como isso aconteceu. もう物語の一番最後なんですけども、もうエンディングの方でちょっとこのまま終わっては寂しいなと思ったんで、昔私が地雷をやっていた時に鉄山、お父さん役の鉄山さんが私に語った言葉があったんですよ。でそれをニンニンジャの時にも入れさせてくれって言って OK もらって入れたんですよ。でその言葉は忘れました。忘れたかい。Ele falou que isso aconteceu realmente no final da participação dele de Ninja, e ele falou, pô, não queria que acabasse desse jeito, eu queria que tivesse mais alguma coisa. Foi aí que ele teve a ideia de propor ao diretor que ele dissesse umas palavras para o time do Ninja que na verdade ele escutou do próprio Tetsuzan na série clássica do Jiraiya. E eu separei esse trecho. Então se você depois assistam o Ninja de novo e tem esse discurso que agora o Torra que fala para uma nova geração, mas que lá nos anos 80 foi ele que ouviu do Tetsuzan. Então pode soltar, tem o vídeo Jiraiya Mestre. この言葉は当時の今見ましょう。ポルトガル語の吹き替えなんですけど。あってよかった。Torra, a arte ninja é aprimorar o corpo e a mente. É uma arma para defender a justiça. Velho, o que está querendo me dizer? Se houver um pouco de descuido, onde a arrogância a arte será maculada. Não se esqueça disso. Eu tenho a armadura olímpica e esta espada olímpica. Não serei vencido pelo golpe torpente. É isso aí. 思い出すでしょこれ。めちゃくちゃいい言葉です。なんて言ったんですか。いろいろもういいことばっかりです。もう本当にねいい。だって忍者の同じセリフなんですよ。そう同じ。
ちょっと調べましたねえ、もう最高ですよ。Só disso, né? Porque se fosse só o episódio, parece que fica faltando uma coisa. Ele achou que precisaria encerrar com um discurso. E ficou legal, né? Ficou legal, umas palavras que ele herdou do Tetsuzan. Uma salva de palmas para o nosso Jiraiya. Hashimoto-san, Jiraiya de ichiban nani? なんか辛かったこと、まあ、結構楽しいでしょう、子供ですし。辛かったことは撮影が早く終わった時に学校に行けって言われるのが一番辛かったです。で行かなくなったんですよね。Qual foi a sua maior dificuldade no Jiraiya, né? Porque ele era criança, então tudo era muito divertido, né? Ele falou, não, o mais difícil era quando terminava a filmagem e me mandavam ir para a escola. E ele não foi, né? その時は大体行ってないんですよ。どのぐらい行ったんですか、学校。学校ですか。1年間で64日って覚えてます。Ele fez 64, 64回。5回。全然行ってないじゃん。学ぶって名前なのに。Ele foi 65 vezes só a aula. Nossa, muito pouco, né? Mas em troca disso a gente tem o Manabu. でもあれほとんどが撮影じゃなくて撮影所でほとんど遊んでました。Toei no Satsuejo nem mais eu, né? Ele falou que não, mas não é por causa das filmagens não, era porque eu ficava brincando mesmo ali no estúdio, ali com as coisas, com os props, com os monstros, então tá tudo certo. Muito bem, arigatou gozaimasu. ですね、皆さんに塩谷翔吾さんの一番未だに忘れられない思い出、どんな人だったんですか？教えてください。僕と塩谷は同い年だったんですね。ああ、そうです、はい、で、水本さんも佐々木さんも上だし、美香はもう俺より6つも下だし、出ました。そんなこともあってよく話もしたりで、芝居のことについてもアドバイスちょっとしてくれよって頼まれたりっていうのもあったし、一番覚えてるのは、他の人に譲るとして、僕の印象としては車の運転荒かったなあいつ。それはそう思います。Perguntei para eles qual é a maior lembrança que eles têm do Shogo Shiotani, que fez o Marte e que infelizmente não está mais entre nós. E ele falou, ele era o único que tinha a mesma idade que eu, então a gente, né, os outros dois são mais velhos, a Mika Chiba é bem mais nova, e ele era o único que tinha a mesma idade, então eles ficavam muito conversando sobre o papel, sobre, né, porque ele, o Takeda e o Akira, né, tinham aquela rivalidade. E o que eu lembro muito dele é que ele dirigia muito agressivamente, ele era um motorista muito agressivo. É isso aí. 彼はすごくプライベートでも一緒に出かけたりしてたんですね。それでアフレコの時は暇になると2人でビルの屋上に行っていつも日焼けしてました。Eles conversavam muito também, né, privado, né, na vida pessoal, e quando eles iam para fazer o Afurecô, né, a dublagem, porque naquela época não gravavam som direto, né, era tudo dublado. Eles, quando estavam ali sem fazer nada, estavam descansando, eles tomavam uma cervejinha e ficavam ali brisando os dois juntos. Ele lembra muito disso. あとね、彼はお面、それからアーマーあるでしょ。撮影が終わった後に僕らは帰っちゃうけど、彼は自分でメンテナンスをしてたんです。それから僕らのライトが別に光らないんだけど、彼は自分でライトをつけて光らせたり、ここを光らせたりとか、それは残って自分で作ってた。
すごい作品に対してのパッションがすごく。そうだからきっともしかするときっとだよブラジルに一番来たかったのは彼かもしれない。Subarashi, Subarashi. Ele falou que o Shiotani ele ficava, depois que terminavam as gravações, ele ficava sozinho no estúdio e limpando, né, pegando a roupa, limpando e pegando as luzes que piscavam, que às vezes não estavam piscando, e ele meio que consertando, fazendo elas voltarem. Aí eu perguntei, ele tinha muito amor pela série, né? Ele falou, sim, muito. E ele falou assim, talvez o que mais gostaria de estar aqui hoje com vocês seria ele. Uma salva de palmas para o nosso querido Mário. まずね、いい？もちろん。まずは自分のキャラクターも愛してたけど、一番サイバーコップに対する愛情が強かったから、本当はここに一番来たかった人だと思います。Então, ela reforçou isso, né? Porque o amor que ele sentia pelos Cybercops era o maior amor, que era mais apaixonado pela série, era justamente o Marty. E eu acho que ele era realmente a pessoa que mais queria estar aqui hoje junto com a gente. Uma salva de palmas para o nosso herói. 今日マーズのために私たち揃えてブレスレットしてるんですよ。E por ele, pelo Marty, estamos todos com o mesmo aqui, ó, com a pulseira verde, com a meia verde, para prestar uma homenagem ao nosso querido Cybercop, Marty. Subarashi. Sou desu né, mono. Pergunta aqui para vocês. Qual foi o desafio durante as gravações? 撮影中、難しいところのことを少し話していただけますか？難しいところ、撮影中の難しい部分と難しいところはね。私たちは、表と、両方やってました。こういうボディスーツを着て、アクションの時は、これでちょっと柔らかい、軽い、で、アップのスーティングは、撮る時は、こういうプラスチックの硬い素材で撮ります。それで、アクションがハードだと、撮れます。パーツが。で、仮面をかぶるので、慣れないと、ちょっと感覚がつかめませんでした。そこがちょっと難しい。飛んだりする。Ele disse que uma das partes difíceis é porque, no caso deles, alguns deles, faziam tanto as cenas transformados quanto os destransformados. Alguns eram os próprios dublês, né, do seu próprio personagem. E o material, ele era um pouco leve, mas às vezes descolava uma parte da armadura quando fazia as cenas de ação. Então tinha que tomar um pouco de cuidado com isso. E isso fazia com que fosse um pouco difícil essa parte. サザンは知ってるかな？サザンは多分みんな知ってるけど、泣いたり、笑ったり、いろいろ表現をするのね。その時に仮面をかぶってると、なかなかそれが伝わらないんじゃないかなって思って、それを何とかしようっていつも思ってたけど、みんなには分かってもらえたかなと今でも思ってますよ。Ele disse que o Saturno, que era o personagem dele, era um personagem muito expressivo, que chorava, que sorria, que fazia caras e bocas, e quando colocava a máscara, não dava para ver o rosto dele. Então ele tinha um pouco de dúvida, assim, uma certa insegurança. Estou conseguindo expressar as emoções direito, sem que as pessoas vejam a minha cara, só com o meu corpo. E essa insegurança que ele tinha para ele era uma das partes mais difíceis.
Boa tarde. Eu sou o Bruno Emura, da Cerveja Deck Media, e eu gostaria de fazer uma pergunta, uma breve introdução aqui, né? Para a nossa geração no Brasil, saber qual que não era a sua ação, mas uma verdadeira aula de caráter e valores que faz muita falta hoje. Como vocês se sentem sabendo que ajudaram a formar os adultos que estão aqui hoje nos aplaudindo? それはね、サイバーカップは、特撮番組だけではなく、Gostaria de fazer a visita. Pode continuar. Gente, por favor, quero fazer umas perguntas diretas. Nihonでは子供番組のように作られていたんですが、サイバーコップは子供番組として子供と見ていたお母さんやお父さんたちもとてもファンになってくれて、家族、いわゆる親子で見る機会が多かったのかなという感じの印象があります。ブラジルでも多分昨日、おとといとファンの方と交流してたけど、当時お子さんだった方たちが大人になってもお母さんと一緒にきっと見てただろうしっていう感じで、子供番組っていうよりかは一つのドラマ、一つのストーリーとして私たちを演じていました。Ela disse que no Japão foi feito o Cyberpop como uma história, claro, para criança, não programa para criança, mas não tinha muita mãe, muito pai que acabava assistindo junto, a criança está vendo, você acaba vendo na TV junto. No Brasil ela percebeu que acontecia também algo muito parecido, as pessoas assistirem e tal, e de repente o pai está assistindo junto, a mãe está junto, mas a pessoa estava ligada, né? Não tinha internet. E, então, ela, de certa forma, eles ficam felizes, né? Eles conseguiram fazer alguma coisa que pudesse, digamos assim, ultrapassou gerações. Boa tarde, aqui no Bando do Topoblog. Uma pergunta. Uma pergunta para todos. O Cyberpop tem cenas muito divertidas, como por exemplo o Saturno fugindo do Fantástico Sexy. Tem a vez em que o Takeira tentou abraçar o louco e aí ela tem um golpe de karatê. Enfim, a gente dá muita risada. Então a pergunta quais foram os momentos mais engraçados e divertidos que vocês tiveram enquanto fazendo o Cyberpop e que talvez tenham visto tanto quanto a gente viu aqui. Obrigado. サイバーコップはね、たくさんの笑い事がありましたね。サタンが幽霊から見てるときにね、本当に面白い。皆様にとっては一番面白いものは何でしたか？そう、今の幽霊屋敷もそうだけど、でも、覚えてるかな？みんな女装してコンテストをするの。それで女子寮に忍び込むのは誰が一番いいかっていう。その時に、スチュアーデス CA で、なんだっけ、ハイスクールガール、マリー・モンロー、ワオ！僕はあれがとても好きです。友はそれにそうじゃないですか。あれが一番タブーされてると思う。子供とやってる番組で、あれが最上級だと思います。あのシーンはとっても面白かったと思います。私は女装してなかったけど。でも、サイバーコップが、確か馬に乗るシーンがあって、私は。で、馬に乗って走るシーンで、大変だったんだけど、それがすごく覚えていて、撮っている時はかっこよく乗ってるんですけど、実際のところは一回落馬してました。そこが思い出があります。Bom, o Saturno, acho que vocês até entenderam, né? Ele mencionou o episódio que eles se vestem de mulher, fazer uma espécie de concurso aí para ver quem é a mulher mais interessante para poder entrar
na polícia feminina e tudo mais, né? E ele soltou, né? E se veste de Marilyn Monroe e tudo mais. Foi a parte mais engraçada, né? O Yoshida-san concordou também, né? Que foi a parte mais divertida. E a Mikachiba Sama mencionou que teve o episódio, que é a primeira aparição do Lúcifer, se não me engano, em que ela tem que andar a cavalo, né? E aí foi um pouco complicado e tal, e teve um momento ela caiu do cavalo durante a filmagem de uma vez, então essa parte foi a mais divertida. 僕はキャラクターでこういう人形、なんていうのかな、いや、ちょっと恥ずかしかった。A parte mais divertida aí foi constrangedor foi quando ele estava tentando a bonequinha, que o personagem dele tinha. Mas essa foi a parte mais divertida. Constrangedor, mas divertido. Boa tarde, Ellison, do canal YouTube Saxon. Queria perguntar para a Toda-san, e também quem não sabe qual seria em casa, o que eles sabem a respeito da vida dos armadores de Cybercops aqui no Brasil, do roubo delas, e se eles acreditam que as armaduras sejam recuperadas para no eventual próximo mês que eles terão no Brasil se reencontrarem com essas armaduras que estão aqui no Brasil. Pessoal, pode continuar. オリジナルをビートスーツはブラジルから来ました。そしてブラジルで奪われました。そんなことは皆さんご存知ですか？サイバーコップが放送し終わった後に、オリジナルの着ぐるみがブラジルに渡ったらしいという話は聞いたことはあります。それは知らなかったです。すみませんか？理解知らせました。そうそう。そう。Então, eles sabiam, já ouviram falar que tinha vindo para o Brasil as armadilhas originais, mas que tinha sido roubado, eles não sabiam e estão bem surpresos, inclusive. Bom dia, ou boa tarde, perdão, desculpem. Meu nome é Gerson, sou do canal do YouTube Odotorito. Em 1994, teve a apresentação do Cybercops no programa Domingo Legal com o Gugu. Gostaria de saber qual a reação dele sobre esses personagens interpretados por brasileiros do Cybercops aqui no Brasil. 2099年にあるテレビチャンネル、ブラジルのテレビチャンネルでサイバーコップのコスプレイヤーはテレビで放送されててアクションシーンをしたりしました。それはね、皆さんにとってはびっくりですかね、印象は何ですか、どうでしたか？そう、今は SNS たくさんインスタグラムもある。そこで、アクションシーンと、あとサイバーコップがダンスしてる。を見たことあります。はい。ちょっと、恥ずかしかったけど、でも、今でもサイバーコップがみんなにね、見てもらってることはとても嬉しかったですね。はい。Ele disse que chegou a ver pela internet, Instagram e etc, né, mensagens sempre chegou para ele esse vídeo e tem uma parte que eles dançam, constrangedor, assim, um pouco vergonha alheia, mas ele fica feliz que todo mundo continua vendo e lembrando da série. Olá, meu nome é Éder. Eu gostaria de saber o seguinte, se algum deles já reviram Cybercop, qual é a sensação dessa revisita e quais as principais diferenças que eles acham das séries de antigamente e do Tokusatsu de hoje? サイバーコップを見直したのは誰だみんなはサイバーコップを見直したんですか？そしてそれにね現在の特撮と昔の特撮の違いは何ですか？サイバーコップは当時初めてビデオ合成を使ってアクションしたり、
今いるところとは違う背景だったりっていう撮影をしたんですね。その頃はとっても技術が一番進んでた番組だったと思うけど、今はもう CG もあれば何でもある、どんどん進んでるし、昨日は会場にドローンまで来たし、もっともっと進んでいく、そのことを予言するような作品がサイバーポップだったんじゃないかなって思います。E disse que a diferença talvez seja porque na época do Cyberpunk, por exemplo, tinha o processo, né, tinha o chroma key, então você ficava ali e era feita toda uma série de montagens de efeitos depois, o que até foi um pouco inovador para a época. E hoje tem a CGI, você pode, por exemplo, no local da ação, da filmagem, colocar, por exemplo, um drone, né, coisa que na época não tinha. Mas ao mesmo tempo ele fala que talvez o Cyberpunk tenha meio que previsto isso, né? Porque o Garoga, né? Ele fala de Garoga, né? Ele parecia um drone, né? Então, de certa forma, talvez o Cyberpunk tenha previsto os drones. あともう一個ね。サイバーポップは1988年に始まったんですけど、未来のもちろんストーリーなんだけど、その時に今を予言しているようなものがあって、背中にくっつけるガロガとかはドローンのなんか形をしてるし、ブラックチェンバーは好きなところからポコンって出て、いろんなところから武器をポコンと出る、もしくは持ってきてくれる。これはウーバーイーツみたいで、なんか予言してることがいっぱいあった。で、あとさっきも女装とかしてたけど、あの当時もしかしたら子供たちは分かんなかったかもしれないけど、男の子や女の子関係なくああやって好きなスタイルで入れれる多様性の今の時代に馴染んでしてたから、今でもサイバーポップはなんか今の時代で放送されてもなんかみんな納得いくような、なんか昔のヒントが今に来ているような気がします。Comentou também que além dessa coisa do Garoga, né, que parecia um drone e tudo mais, e também outra coisa que parece que sabe qual que eu vi é a questão da cyberarma, né, que vinha pela hora do cybercrime, que vinha pelos clubes e tal, e que parece um pouco um delito, né, que você chama e tem uma caixa como você quer. Né, então, de certa forma também, essa foi uma coisa que o Cyberpunk, de certa forma, acabou prevendo também. Olá. Diferentes interações acompanham vocês, eu queria saber como está sendo para vocês acompanhar todas as transmissões aqui no Brasil, de ver as diferentes gerações acompanhando o Cyberpunk depois do seu tempo. ブラジルに赤いする、写真を撮ったりすると、ファンは子供とか老人とか大人とかどう思いますか？すべての時代はね、皆さんはサイバーポップのことが大好きです。私ね、やっぱり小さい子からおじいちゃんおばあちゃんまで家族ぐるみで見てもらうということはとっても嬉しいことです。そう思っています。私たちが演じたサイバーポップが今でもちっちゃい頃見てた方たちが大人になっても愛してくれてるし、今こんないろんな方にまだ今でも愛されているというのはやっぱり嬉しいことです。Eu estou muito feliz de eles terem muitos fãs, né, que vão desde crianças pequenas até pessoas mais velhas, senhores, senhoras de certa idade e tudo, né? E principalmente tem pessoas que eram pequenas quando assistiram na época do Cyberpunk, hoje cresceram, mas continuam amando, né? O sentimento não mudou. Então esse tipo de coisa deixa todos eles muito felizes. 私のお母さんやお父さんも私がサイバーポップを演じている時にもう放送もされてたんですけど、
普通だったら大人のお母さんのお父さんは子供番組でしょ見なかったけど実際自分の娘が出てるのをすごい見てたからやっぱり大人も釘付けになる面白いストーリーだったと思います。Ela comentou que normalmente adultos não assistem Tokusatsu no Japão, então, teoricamente, os pais dela não deveriam assistir Cybercop enquanto ela estava participando da série. Mas como ela estava fazendo, eles assistiram e mais do que isso eles gostaram e disseram, ó, apesar de ser uma história para criança, é muito boa. A gente vai ter mais 10 minutos. Quem tem pergunta? Eu sou o Rick, do canal Dragon Plan. Eu gostaria de saber quais eram os heróis que eles na infância deles e se algum desses heróis inspiraram eles no Cyberpunk. Também. サイバーコップは僕たちのヒーローです。けれども皆様のヒーローは誰でしたか？それにそんなヒーローはね、皆様に影響を受けましたか？なんだろう、本当にわかんない。あ、大丈夫。皆さんは知ってるかどうかわかりませんけど、仮面の忍者赤影。はい。僕はmy favorite。仮面の忍者赤影。O Kurosaki estava nesse。影響を受けた。で、時代劇のジャパンツークラブに入りました。あと、千葉真一、影響を受けました。Kamen no Ninja Kakage, no Tsunishiba. AKKG. O Kurosaki estava nesse também. Que foi feito, né? Foi protagonizado pelo Sonitiba, né? Que foi, digamos assim, um dos mestres dele. No caso do Yoshida-san, realmente ele não tem nenhum. 仮面ライダーかな。みんなが子供の頃に見ていたサイバーコップと同じように仮面ライダー、僕が小学校の2年生とか3年生で始まったんですよ。だから仮面ライダー、その頃ベースボールやってたの野球ね、ちっちゃい少年野球、チームの名前がライダースっていう、すごくだからライダース、仮面ライダー、ライダース。だから子供たちみんな仮面ライダー好きだった、僕も仮面ライダーがヒーローだと思います。一つ目の仮面ライダー？一番最初の仮面ライダー。O Katsugiri é o primeiro Kamen Rider, né? E ele devia estar na 6ª ou 7ª série quando começou a passar. E aí ele jogava beisebol com os amigos e eles tinham um clube de beisebol que chamava Riders, por causa do Kamen Rider. 私は皆さん知ってくださってるかわかんないんですけど、歌手でもあるんですね。で、歌手としてはマイケル・ジャクソンが好きでした。とても影響を受けましたけど、漫画ではルパン三世が好きで、とても関係性がこの人たちに似てる気がします。けど私たちは、あっちは泥棒だけど、こっちはサイバーコップスなんで、決してスーツは盗んでいません。Ela comentou que, como ela também é cantora, né? Então um dos seus heróis, entre aspas, é o Michael Jackson. E falando em termos de mangá, é o Lupin Sansei, né? Que os personagens tinham uma relação de amizade muito parecida com a que eles têm até hoje. Então, de certa forma, tem essa comparação, por isso que ela gosta deles. さっき質問したとおりですが、僕のヒーローの、特に特撮ヒーローというのは、ウルトラマンです。なので、実は両方とも持っている。Também Léo, brabo demais. で、一緒に演じてくれる、セレブの方が、かっこいいな。
自分で整理をして、同じボールに出ながら、そのタイムをやってる人たちを見て、そこで箱がった時に、まさかのね、ele disse que no caso dele, agora pensando, né, em termos de Tokusatsu, seria o Ultraman Ace e também o Ultraman Well. E ele assistiu o Ultraman Ace, né, e jamais imaginaria que 2, 3 anos depois ia estar participando do Ultraman Well. Ele fez uma participação no episódio 17, se não me engano, ainda pequenininho e tal. Então ele não imaginou, né, que estava assistindo o Ultraman há 2 anos atrás, agora estou participando e tal, foi uma surpresa, uma alegria para ele também. Olá, boa tarde. Meu nome é Sérgio Tatakai. E sendo fosse aqui no Brasil, também tem pessoas que apoiam o Japão, o Samurai Blue, e eu sou um deles. Embaré Nippon. Cadê? Ah, você tá. No Brasil, Nihon Saka, né? Nihon no Kaido, né? O Ensu Hitomorimasu, né? だからね、彼はね、頑張れ日本って叫んでいます。ご存知ですか、皆さん。そんなことをご存知ですか？ Sim. Sim, não sabe disso agora. Não. Tudo bem? Sobre a geração manchete, a gente queria saber qual que é o episódio favorito de cada um dos Cybercops. みんなの一番大好きなエピソードは何ですか？大好き、一番思い出深いエピソードとしては、16話、ルシファーが、計算、目指して、その回にですね、実は僕はその時に、屈折をしてみまして、何をするのか歩けなかった。ある芝居の吹き替えの方に最後なんかちゃんと歩けない状態なんですね。自分の肌でベッドに穴を開けて、家でというか、先ほど言っている意味で、No caso dele é o episódio 16, que é o episódio que tem a primeira aparição do Lucifer, né, que é filmado naquela cidade meio do oeste, e que ele tem uma lembrança forte porque tinha que não podia andar a cavalo, não podia andar e tal, então, de certa forma, isso dificultou um pouco as filmagens. 僕の場合は自分のお母さんが、訪ねてきて、警察を辞めるか家に帰るか、選択を迫られる、私生活でも母親が早く亡くなったので、それが思い出で。No caso dele é o episódio que tem como destaque que a mãe dele vem do interior dizendo para ele deixar abandonar a polícia e voltar para o interior tudo. Então é um episódio que para ele também é profundo. 私は偽物の釣りが開いた時の回ですね。はい。でも今日は本物です。O episódio favorito dela é o episódio que a falsa tomou o invade do Cybercop, né? O Zack, né? Mas ela está garantindo que essa é a verdadeira. ある時15は思い出があるし、チームもしたし、それから、そうだな、でもやっぱり一番幽霊屋敷、僕が思ってたヒーローはかっこいいだけじゃなくて、怖いし、悲しいし、いろんなことを出せたことが幽霊屋敷、サタンが怖がって逃げ回る、それはとっても気に入ってます。はい。Ele mencionou o episódio do satélite, né, o episódio 13 do Antena 2, mas acabou de escolher o episódio do Hotel Fantasma, né? Porque ele acha que o herói ele tem que mostrar as emoções, ele tem que mostrar que medo, tem que mostrar que também fica triste, né? E nesse episódio ele fica correndo dos fantasmas, então é o favorito dele. Uma salva de palmas para a Cybercop. Muito obrigada.
vocês têm